Sejam bem-vindos a mais um podcast Caminhando pelos Signos. Meu nome é Patrícia Alves. Hoje, no episódio de número 63, eu vou falar sobre o mapa natal de Jung. Eu vou fazer uma breve análise da carta natal dele, um psiquiatra suíço, psicólogo, antropólogo e sociólogo, e principalmente um estudioso da alma humana. Ele percebeu que a base da psique humana está nas fontes da filosofia, também da antropologia e na sociologia. É o pai da psicologia analítica, uma abordagem também conhecida como psicologia complexa. E é bem possível que você já tenha ouvido falar nos termos inconsciente coletivo, arquétipo, individuação, ânima e ânimos, complexos, símbolos, que foram conceitos elaborados a partir dos estudos dele. Foi um grande estudioso, e pensador. Inclusive ele tinha algumas noções de astrologia. Quando necessário, ele encomendava a leitura do mapa astral dos seus pacientes, especialmente quando estava diante de um diagnóstico psicológico mais difícil, para ter um ponto de vista diferente. Jung tinha uma filha que se tornou astróloga e professora de astrologia, a Grete Baumann-Jung. E ele pesquisou em idade mais avançada sobre a alquimia e ainda outros oráculos como o tarô e o I Ching. Isso é apenas uma introdução sobre a riqueza de conhecimentos e temas sobre os quais ele se interessou. O aniversário dele é dia 26 de julho. E então o Jung tinha o Sol e Urano em Leão, em oposição ao ascendente dele em Aquário. Então, inicialmente, já podemos perceber um eixo importante ativado, no mapa dele, onde dominam os opostos. Daí temos o signo de Leão, símbolo da força solar, sendo seu regente o Sol, que é o espírito, o eu superior ou o self. E do outro lado, o signo de Aquário, aquele que rega a terra para crescer a planta, os frutos, as sementes, o aguadeiro por excelência e a representação do coletivo, que por sua vez é uma ponte para o inconsciente coletivo, No livro Aion, Estudos sobre o Simbolismo do Si Mesmo, volume 9 das obras completas, publicadas em português pela editora Vozes, Jung fala sobre a natureza das eras astrológicas nas representações religiosas, da era de Peixes, E no livro Vermelho, ele revela, então, o seu entendimento sobre a transição da era de Peixes para a era de Aquário, sendo que ele trouxe conceitos muito importantes para esse momento de transição planetária, onde o indivíduo ele começa a compreender que é parte do coletivo e que a construção do futuro ela depende de um longo processo que deve acontecer na consciência de cada indivíduo. Jung estuda nessa mesma obra sobre a problemática do bem e do mal, sob o ponto de vista psicológico. Então, sobre os estudos a respeito desses temas, eu vou trazer aqui um trecho nas palavras de Liz Green para ilustrar. Esse trecho está no Livro Vermelho de Jung para o Nosso Tempo, onde ela diz, abre aspas, sua percepção principal do Aion de Aquário se apoiava na ideia da união dos opostos, da interiorização da imagem de Deus e da luta para reconhecer e reconciliar o bem e o mal como dimensões da psique humana. Assim surge um novo símbolo em lugar do peixe, ou seja, um conceito psicológico da totalidade do homem. Fecha aspas. Através dessa dualidade, ou seja, a dialética entre o bem e o mal, a tensão dos opostos, nós podemos reconhecer a sombra e a luz. É muito sobre isso que a gente encontra nas obras de Jung. Então, tomar consciência do caminho que nos leva à iluminação ou aos valores humanos do homem integral. Mas ele via, ao mesmo tempo, que a transição para o Aion aquariano seria um tempo perigoso por conta do potencial autodestrutivo humano. E é exatamente isso, Jung tinha o novo, que é Urano, regente do seu ascendente na casa 7, em oposição ao velho, Saturno, no ascendente. Saturno e Urano formam uma quadratura com Plutão em Touro,
É um aspecto que fala sobre a desconstrução das estruturas até então conhecidas na época e também a relação incerta que ele tinha com o seu pai biológico e a ruptura que ocorreu entre ele, Freud e o pai da psicanálise pode ser explicada através desse aspecto, né? Esses aspectos desafiadores com a figura, né? Uma figura paterna. Esse mesmo aspecto ele se aplica à lua dele em Touro, sendo que a lua ela diz sobre aquilo que a gente ama. E Jung amava a natureza, né? Ele construiu a sua casa à beira de um lago, ele tinha esse amor pela natureza e isso nutria a sua alma. Lua e Plutão, eles estão na casa 3, confirmam esse foco da produção literária de Jung sobre a psicologia e o interesse nas questões da alma. Se dedicou a conhecer, então, o que acontecia com ele no seu mundo de dentro e o mundo de fora, com seus pacientes e as pessoas. É como se, então, a expressão emocional literalmente se sustentava através do seu pensamento e conhecimento. A presença de Urano numa casa angular e o ascendente em Aquário, eles forjaram uma certa rejeição na carreira acadêmica de Jung, onde ele era visto como um jovem diferente, né? Mas as suas ideias, por tratarem de assuntos e conceitos que os outros acadêmicos desconheciam até então, eles até mesmo rejeitavam. Apesar disso, ele tinha muita força para expandir e se manter firme nas suas convicções e estudos, com Marte em Sagitário numa casa voltada ao coletivo, que é a casa 11. E Júpiter, o mestre, na 8ª casa, leva uma pessoa a voltar-se para o inconsciente, mortes e renascimentos, morrer e tornar-se quem se é, a própria essência, da qual ele fala nas suas obras, né, o processo de individuação. A tríade astrológica, Leão, Aquário e Touro, são os signos que buscam a segurança através da própria identidade e criatividade, sendo ali o signo de Leão, através do pensamento e das ideias coletivas representados por Aquário e através do trabalho, né, das suas próprias experiências e na produção literária das suas publicações, representados por Touro na casa 3. Em uma de suas obras, Tipos Psicológicos, que é o volume 6 das obras completas publicadas em português pela editora Vozes, Jung escreve profundamente sobre as 4 funções cognitivas principais, que são muito similares aos 4 elementos da astrologia. No mapa dele, podemos ver que é um tipo de temperamento colérico, com excesso de signos de fogo, ou seja, um líder inato, independente, inovador e pioneiro, né, muito ativo ao lidar com problemas e desafios. Podemos ver aqui também uma inclinação para o tipo intuitivo, ou seja, a intuição como uma das suas principais funções psicológicas. Jung tinha Vênus e Mercúrio em Câncer, uma essência preocupada, né, em acolher, cuidar dos outros. Podemos perceber isso na criação das suas técnicas, que envolvia a análise de sonhos, símbolos, sincronicidades. Sendo que para estudar a teoria da sincronicidade, lá em 1948, ele faz algumas relações entre o modo de pensar chinês, fundamentados no oráculo I Ching, e para tentar ter uma prova concreta de como isso funcionava, ele estudou o horóscopo de alguns casais, chegando a considerações importantes, né, sobre a escolha de um parceiro, as posições do Sol e da Lua, entre outros. E a explicação teórica dele, então, passa por meio das emoções, com essa Lua em Touro, e também por meio da sensibilidade e da imaginação, seriam Vênus e Mercúrio em Câncer. Aliás, nesse momento, em 2024, a Vênus e Mercúrio estão irradiados pelo Sol no signo de Câncer. Bem, seria possível a gente falar aqui mais sobre o mapa dele, de outros pontos, aprofundar essas questões, mas eu vou deixar isso para um outro momento, onde eu pretendo trazer uma das publicações da filha de Jung, onde ela faz a leitura do mapa astral do seu pai. Tá? Então, aguardem, continuem me acompanhando nos próximos episódios.
Por hoje é isso, eu espero contribuir positivamente com vocês nesse momento. Até a próxima, pessoal!